Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos estudando sobre as cartas às igrejas do Apocalipse e já estamos no 6º século depois de Cristo, momento em que dá início a 4ª igreja, metade praticamente, e esta igreja ela passa por profundas transformações. Mas não foi de uma hora para outra que a igreja se corrompe, não, que ela se corrompeu. As coisas vieram de forma gradativa. Satanás, ele reuniu os seus anjos e mandou que destruíssem todos os cristãos. Mas onde morria um, nascia 10. Então Satanás agora muda sua estratégia e ele diz assim: não matem mais nenhum cristão por enquanto. Agora nós vamos fazer com que o erro e a verdade se misturem a tal ponto que as pessoas não saibam mais escolher o certo do errado. E é aqui nessa igreja de Tiatira que Satanás põe em evidência esse plano para envolver o mundo todo num grande engano, fazendo com que as pessoas não soubessem mais entre o certo e o errado, achando que quem estava certo é aquela pessoa que estava no topo, determinando o que eles deviam crer ou deixar de crer. Vamos lá? Vamos então para a reprovação e entender por que tudo isso aconteceu. Verso 19 do capítulo 2. Ou melhor, verso 20. No 19 está o elogio. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Na igreja de Pérgamo, os seguidores de Balaão queriam levar a igreja para a idolatria e começaram um processo de transferência de caminho. As pessoas iam para Deus, agora os seguidores de Balaão levam as pessoas a olharem também para os ídolos, para os governantes. Que problema tem oferecer um incenso ao governador? Você não está adorando ele? É venerar, é uma coisa assim e tal. Mas com Deus não existe meio termo. Ou você adora a Deus ou adora o inimigo. Deus não aceita meia adoração. Deus não aceita um faz de conta. E aqui agora nós nos deparamos com Jezabel. Quem é essa mulher? Para conhecermos Jezabel, nós temos que voltar lá no livro de Reis, 1 Reis, e essa mulher se casa com Acabe. Ela é fenícia. E quando ela se casa com Acabe, por questões econômicas ali de aumentar o reino, Acabe acaba se envolvendo com esta rainha fenícia. E ao ir para Israel, o que essa mulher faz? Ela leva junto o culto a Baal. E ela começa agora, de certa forma, a ter uma grande influência no povo, forçando-os a adorar Baal. E aí acontece aquela história do Monte Carmelo, onde Elias vence Jezabel e depois ela assina um decreto de morte contra o profeta, que foge, porém é amparado por Deus. E essa história está lá no livro de 1 Reis. Mas agora ela reaparece na história. Será que ela ressuscitou? O que essa mulher veio fazer aqui na Idade Média? Na realidade, isso aqui é simbólico. Deus se utiliza de um acontecimento do passado, de um nome característico da época, para nos ensinar uma lição no presente. E essa mulher que levou o povo de Israel à idolatria é o símbolo da igreja de Tiatira na Idade Média, que leva também o povo agora à idolatria. E o povo de Deus abandona as verdades bíblicas e começa agora a acreditar que as imagens de escultura, sim, são representativas de pessoas boas deste mundo e que agora intercedem pelas pessoas lá no céu. Isso não é bíblico. Aliás, o 2º mandamento da lei de Deus proíbe veementemente qualquer tipo de adoração ou veneração à imagem de escultura. Mas a igreja da Idade Média muda as coisas, tira esse mandamento da lei, ensina que as pessoas podem sim
ter representantes, e esses representantes são demonstrados justamente pelas imagens, o que atrai principalmente o paganismo para dentro do cristianismo, e muitos começaram agora a se dizer também cristãos. Veja como o perigo se infiltra dentro da igreja. Mas Deus, como diz aquele ditado, não dorme de toca, e nos alertou já aqui em Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 18, especialmente o verso 20, que a igreja se paganizaria no decorrer da história. Essa é a igreja de Tiatira, uma igreja que vai do ano 538 até 1517, quando começa a Reforma Protestante. Porém, a liderança, o poder desta igreja tem uma influência que vai até 1798. Exatos 1260 anos de supremacia, ensinando, dando ao povo para beber um vinho adulterado, porque vinho em profecia é doutrina, símbolo de doutrina. Então, esta igreja, ao invés de ensinar corretamente a palavra de Deus, ela pega doutrinas falsas e ensina ao povo, alegando que aquilo procede de Deus, mas quando você vai para a Bíblia, descobre o erro, descobre o engano. Que Deus possa ajudar você, meu amigo, a não se deixar levar pela sedução de Jezabel, a não acreditar que a idolatria é uma coisa boa, porque ela não é. Deus diz que não é bom, então nós temos que obedecer. Ainda que seja a coisa mais louca deste mundo, mas nós temos que obedecer. Tá bom? Que Deus te abençoe, e voltaremos então a falar sobre esta igreja de Tiatira, encerrando com a promessa feita, aliás, primeiramente o conselho e depois a promessa. Porque apesar de todo o erro doutrinário, apesar de tudo que a igreja ensinou de errado no passado, dentro desta igreja, Deus tinha fiéis. Assim como lá no tempo de Elias, 7.000 homens não tinham dobrado seus joelhos a Baal, aqui na Idade Média, 7.000 homens, ou muito mais, porque o número 7 ele é múltiplo, e Deus está dizendo assim, tem muita gente nesse período que ouve a minha palavra, morre crendo nela, mas não dobra os seus joelhos à idolatria, nem a Baal, nem a qualquer outro tipo de Deus. Falaremos então sobre, primeiramente, o conselho e depois a promessa feita para aquelas pessoas que viveram na época e para mim e para você também. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.